Aqui é o Chuck, mas esqueçam tudo o que ouviram sobre mim ser um boneco malvado. Desde o dia em que ganhei vida, decidi que seria o companheiro mais leal e divertido para as crianças. Quando Karen me levou para casa para o pequeno Andy, prometi ser o melhor amigo que ele jamais poderia sonhar, só que não! Traição e, claro, um pouco de magia voodoo. Por quê? O que seria de Chuck sem um pouco de voodoo? E aí, vocês acharam que a vida de um boneco possuído seria fácil? Ah, não! Depois de escapar daquela fábrica, eu tive que aprender a sobreviver no mundo real. E, acreditem, não é como nos filmes de terror. É muito pior. Eu me esgueirei pelas sombras, sempre à espreita, sempre planejando meu próximo movimento. E quando você pensa que está seguro, que nada pode te assustar, eu apareço! Com um sorriso no rosto e uma faca na mão, eu trago o verdadeiro significado de brincadeira mortal. Mas não se enganem, eu não sou só um rostinho bonito e uma risada macabra. Eu tenho histórias que fariam até o mais corajoso dos homens tremer. Histórias de amizade, traição e, claro, um pouco de magia voodoo. Porque o que seria de Chuck sem um pouco de voodoo, certo? Então preparem-se para uma viagem alucinante pela minha vida. Vocês vão conhecer os cantos mais escuros da minha alma e descobrir o que realmente acontece quando um brinquedo decide que não quer mais brincar. Você já deve ter ouvido falar de mim, ou melhor, visto os meus filmes. São 8 até agora, e eu não pretendo parar por aí. Eu sei que vocês adoram me ver matar, torturar, brincar e até mesmo amar. Sim, eu tenho uma noiva, a Tiffany, e um filho, o Glenn. Ou Glenda, depende do dia. Mas vocês sabem como tudo começou? Como eu me tornei o que eu sou hoje? Bem, eu vou contar para vocês, mas cuidado, pode ser assustador. Ou divertido, depende do seu ponto de vista. Tudo começou em 1988, no primeiro filme da série, chamado Brinquedo Assassino. Eu era um simples boneco da linha Good Guys, que as crianças adoravam. Mas eu não era um boneco qualquer. Eu tinha uma alma humana dentro de mim. A alma de Charles Lee Ray, um serial killer conhecido como o Estrangulador de Lakeshore. Eu era seu parceiro no crime, e quando ele foi baleado pela polícia em uma loja de brinquedos, ele usou um ritual voodoo para transferir sua essência para o meu corpo de plástico. Mas eu não queria ficar preso em um boneco para sempre. Eu queria voltar a ser humano. E para isso, eu precisava encontrar o primeiro humano com quem eu tivesse contato depois da transferência. Esse humano era Andy Barclay, um garotinho que ganhou o boneco de presente da sua mãe. Ele era o meu alvo, e eu faria de tudo para possuir o seu corpo. Mas não foi fácil. A mãe dele, a babá, o detetive, todos tentaram me impedir. Eles achavam que eu era um brinquedo inofensivo, mas logo descobriram a verdade. Eu matei alguns deles, e outros escaparam por pouco. No final, eu fui queimado, esfaqueado, baleado e decapitado. Mas eu não morri. Eu nunca morro. Eu voltei em 1990, no segundo filme, chamado Brinquedo Assassino 2. A empresa que fabricava os bonecos Good Guys me reconstruiu para provar que não havia nada de errado com o seu produto. Mas eles não sabiam que estavam reativando a minha alma maligna. Eu escapei da fábrica e fui atrás do Andy novamente. Ele estava em um orfanato e depois foi adotado por uma família. Eu me infiltrei na casa deles e tentei fazer o ritual voodoo para trocar de corpo com ele. Mas novamente, eu encontrei resistência. A irmã adotiva dele, o pai, a assistente social, o dono da fábrica, todos tentaram me deter. E eu matei alguns deles, e outros escaparam por pouco. No final, eu fui eletrocutado, derretido e explodido. Mas eu não morri. Eu nunca morro. Eu voltei em 1991, no terceiro filme, chamado Brinquedo Assassino 3. A empresa que fabricava os bonecos Good Guys me reconstruiu de novo, depois de 8 anos. Mas eles não sabiam que estavam reativando a minha alma maligna de novo. Eu escapei da fábrica e fui atrás do Andy mais uma vez. Ele estava em uma academia militar e tinha 16 anos. Eu me infiltrei na academia e tentei fazer o ritual voodoo para trocar de corpo com ele. Mas mais uma vez eu encontrei resistência. O coronel, o barbeiro, o rival, a namorada, todos tentaram me parar. E eu matei alguns deles e outros escaparam por pouco. No final, eu fui cortado, esmagado e despedaçado. Mas eu não morri. Eu nunca morro.
Eu voltei em 1998, no quarto filme, chamado A Noiva de Chuck. Desta vez, eu não fui reconstruído pela empresa, mas por uma antiga namorada do Charles Lee Ray, a Tiffany. Ela era uma assassina como ele e estava obcecada por mim. Ela me costurou, me limpou e me trouxe de volta à vida com o mesmo ritual voodoo que ele usou. Ela queria que eu me casasse com ela e que nós dois continuássemos a matar juntos. Mas eu não estava interessado. Eu queria encontrar um amuleto que estava no meu corpo humano, enterrado em um cemitério, e que me permitiria trocar de corpo com qualquer pessoa. Eu enganei a Tiffany e a transformei em uma boneca noiva, usando o mesmo ritual voodoo. Assim, ela nasceu. Mas eu não queria ficar preso em um boneco para sempre. Eu queria voltar a ser humano. E para isso eu precisava encontrar o amuleto. Eu convenci a Tiffany a me ajudar e nós dois pegamos uma carona com um casal de jovens que estavam fugindo de suas famílias. Eles tinham o amuleto, sem saber. Nós nos infiltramos no carro deles e tentamos pegar o amuleto. Mas mais uma vez eu encontrei resistência. O tio, a mãe, o padre, o policial, todos tentaram nos impedir. E nós matamos alguns deles e outros escaparam por pouco. No final, nós chegamos ao cemitério e fizemos o ritual voodoo para trocar de corpo com o casal. Mas eles reagiram e nos atacaram. Eles nos balearam, nos queimaram e nos enterraram. Mas nós não morremos. Nós nunca morremos. Nós voltamos em 2004, no quinto filme, chamado O Filho de Chuck. Desta vez, nós fomos ressuscitados por um boneco filho, que era fruto da nossa união. Ele se chamava Glenn ou Glenda, dependendo do seu humor. Ele era diferente de nós. Ele não gostava de matar. Ele nos encontrou em Hollywood, onde nós estávamos sendo usados como bonecos em um filme sobre a nossa lenda. Ele nos trouxe de volta à vida com o mesmo ritual voodoo que nós usamos. Ele queria que nós fossemos uma família feliz e que nós parássemos de matar. Mas nós não estávamos interessados. Nós queríamos voltar a ser humanos. E para isso, nós precisávamos trocar de corpo com os atores que interpretavam a gente no filme, Jennifer Tilly e Redman. Nós nos infiltramos no set de filmagem e tentamos fazer o ritual voodoo para trocar de corpo com eles. Mas mais uma vez, nós encontramos resistência. O diretor, o assistente, o paparazzi, o rapper, todos tentaram nos deter. E nós matamos alguns deles e outros escaparam por pouco. No final, nós conseguimos trocar de corpo com os atores, mas o Glenn não gostou. Ele nos atacou e nos cortou. Ele nos matou! Mas nós não morremos. Nós nunca morremos! Eu voltei em 2013, no sexto filme, chamado A Maldição de Chuck. Desta vez, eu não fui ressuscitado por ninguém, mas por mim mesmo. Eu me enviei pelo correio para uma casa onde morava uma mulher paraplégica, chamada Nika. Ela era filha de uma antiga vítima do Charles Lee Ray, que eu matei antes de me tornar um boneco. Eu queria me vingar dela e de toda a sua família. Eu me infiltrei na casa dela e tentei matá-la. Ela era filha de uma das minhas antigas vítimas, sabem? Aquele bom e velho Charles Lee Ray, antes de eu me tornar um boneco. Ah, como o tempo voa! Nika não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Ela achava que eu era apenas um brinquedo inofensivo. Mas, como ela estava errada. Naquela noite, enquanto todos dormiam, eu saí da minha caixa e comecei a espalhar o caos. Primeiro, eu fiz uma visitinha à mãe de Nika, a boa e velha Sarah Pierce. Ela não gostou muito da minha presença e tentou me jogar fora. Mas eu sou persistente, meus amigos. E bem, digamos que ela não sobreviveu à nossa pequena conversa. Nika acordou com os gritos de Sarah e encontrou-a morta esfaqueada com um par de tesouras. O que ela não sabia era que eu estava apenas começando. A família de Nika chegou para apoiá-la, mas eles também não estavam a salvo. Barb, a irmã mais velha de Nika, e sua filha, Alice, logo se tornaram parte do meu plano maligno. Eu até preparei um chile com carne envenenado para o jantar. Sim, eu sou um cozinheiro talentoso. O pobre padre Frank acabou comendo o chile envenenado e... Bem, digamos que ele não teve uma noite muito agradável. Enquanto a família assistia a filmes antigos de quando Sarah estava grávida de Nika, eu me vi nas filmagens. Charles Lee Ray, o homem que eu costumava ser, estava lá. E eu sabia que era hora de revelar minha verdadeira identidade. Nika, a pobre mulher paraplégica, estava cada vez mais assustada.
Ela não conseguia entender como um simples boneco poderia ser tão mortal. Mas eu sou muito mais do que um simples boneco, não é mesmo? Eu sou o Chuck, o brinquedo assassino. Enquanto Nika tentava desvendar o mistério por trás das mortes em sua casa, eu continuava a minha missão. Barbie, sua irmã, também não estava a salvo. Eu a ataquei com uma faca de cozinha e ela se tornou mais uma vítima da minha fúria. E a pequena Alice, a sobrinha de Nika, estava prestes a descobrir a verdade sobre mim. Ela encontrou meu esconderijo secreto, onde eu guardava minhas ferramentas mortais. Ah, como eu amo uma boa surpresa! Mas o clímax da história aconteceu quando Nika finalmente percebeu quem eu realmente era. Ela me confrontou, tentando me destruir. Mas eu sou resistente, meus amigos. E bem, digamos que a batalha entre nós foi épica.